Paz do Senhor. Estamos aqui no canal do Pastor Cristiano. Fala, pastor. Pastor, eu quero fazer uma pergunta. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha pergunta é: por que esses cantores que têm o dom de Deus de cantar, levar a música, a salvar vidas, cobram tão caro se eles estão fazendo a obra de Deus? Eu até concordo que eles têm que receber, mas tem uns que já vêm com valor, já tem uma taxa cobrando o seu valor. Isso está certo ou está errado? Fala, pastor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diaconisa Merinha, parabéns pela pergunta. Deu trabalho, tive que estudar um pouquinho para te dar uma direção mais ou menos aí do que você perguntou. Você pontuou muitas coisas e você foi lá no Salmo 34, onde vai falar de louvor. Você falou de dom de Deus, você falou de taxas que cantores cobram, você falou se está certo ou se está errado. Vamos lá. Eu tive que estudar um pouquinho. Um texto que é muito usado para justificar, Diaconisa Mary, a questão de pagamento, é quando está lá em Lucas 10:7, quando vai dizer que o obreiro é digno do seu salário. Esse texto, quando a gente vai analisar o contexto, o Senhor Jesus ele está instruindo os discípulos dele, e nesse texto específico está falando da questão do alimento, né? Então existe uma distorção, existe uma interpretação de forma equivocada quando vai falar que o obreiro é digno do seu salário, né? Paulo, quando escreve lá a segunda carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo 3, no versículo 8, Paulo vai nos orientar a trabalhar para não ser pesado para os irmãos. Eu fico imaginando um cantor desse que cobra um absurdo, uma fortuna, para ir cantar numa igreja, como esse cantor não está sendo pesado àqueles irmãos da igreja, né? Então, na realidade, no meu entendimento, existe uma grande inversão de valores. E para mim, esses cantores que recebem absurdos, eu tenho a impressão que eles estão juntando tesouros aqui na terra. Eu tenho a impressão que eles já estão ganhando o galardão dele. Galardão é recompensa, né? Então, nesse estudo que eu fiz para te dar essa resposta, eu fui até num texto que é muito interessante. Está lá em João 4, no seu capítulo 24, que diz que Deus é Espírito. E importa os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. É uma reflexão que eu trago para quem vai ver essa resposta e está enquadrado nessa questão de receber absurdos, fazer uma reflexão, né? Onde eles estão enquadrados aí nessa adoração em espírito e em verdade. Mas, Merinha, a gente entende que vai chegar um tempo onde tudo vai se revelar. Lá no final do Sermão do Monte, Mateus 7:21, quando muitos chegarão ao Senhor e falar: Senhor, no seu nome eu fiz maravilhas, e o Senhor vai falar para eles: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Então vai chegar um tempo em que tudo vai se revelar. Quando você me pergunta se está certo ou se está errado, é difícil te responder isso, porque se eu falar que está certo ou errado, eu estou fazendo o papel de Deus, porque é somente Deus quem pode decidir. É Deus que é o juiz, né? Mas a reflexão que eu faço é exatamente essa em cima desse texto, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se esse pessoal que recebe esse absurdo, essa fortuna, estão enquadrados como os verdadeiros adoradores. Espero que eu tenha te ajudado, tá? Muito obrigado pela pergunta. Deus te abençoe.